Existem diversas formas de vocês carregarem uma list box. Nesse vídeo aqui eu vou listar para vocês 10 formas diferentes que você tem de fazer isso. Basicamente, o carregamento de qualquer list box vai acontecer ali por meio do uso de propriedades, métodos ou até mesmo combinação de propriedades e métodos, tá? Então, eu vou listar aqui cada um de vocês. O primeiro que a gente vai aprender a ver aqui é o uso da propriedade de List Range, que você pode utilizar ali tanto dentro do controle ActiveX quanto também dentro do controle de formulário. Para quem não sabe, esses controles aqui são aqueles que a gente utiliza diretamente lá dentro das planilhas, tá? Então, a list box a gente não usa apenas dentro de formulários, existe também a maneira aqui de nós utilizarmos dentro de planilha, que são essas duas maneiras aqui iniciais que eu vou mostrar para vocês. Com o uso da propriedade de Row Sources, nós também podemos carregar uma list box, e aqui com o uso do VBA ou sem o uso do VBA, tá? Então, eu vou mostrar para vocês as duas formas. Usando também a propriedade de list, nós conseguimos carregar uma list box, e aqui nós podemos utilizar duas funções, a função array ou a função split. Depois nós temos o método addItem, aqui eu posso preencher a list box ali de forma direta, com loops ou sem uso do loops. Então aqui eu vou mostrar também para vocês as duas formas. E por fim, vou mostrar aqui para vocês a combinação entre o método addItem e a propriedade de list, que eu acredito que seja a maior parte do uso aí que vocês vão encontrar. Então eu acho que seria a forma mais popular de você carregar aí uma list box. Aqui nós vamos então aprender a utilizar todos os loops. Na verdade eu coloquei 3 aqui, mas tem bem mais do que isso, tá? Aqui também eu posso fazer uma combinação com o uso de arrays. E é claro, muito importante, vocês não podem esquecer de deixar o like de vocês nesse vídeo, tá? Outro pedido que eu tenho para fazer é para vocês darem uma verificada aí no meu curso, tá? Vou deixar o link aí na descrição, já tenho mais de 380 vídeos e por lá eu publico em média 5 vídeos por dia. Então, se você quer acompanhar mais conteúdo, todos os dias ter conteúdo novo, então é um curso que não é estático, tá? Eu permaneço subindo vídeo lá todos os dias, então já tem mais de 380 vídeos, já tenho mais de 150 horas gravadas, tá? Então, só para vocês terem uma ideia, a maioria dos cursos aí tem 50 horas no máximo ali, 70, 60, e esse já tem mais de 150 horas, tá? E vai ter ainda bem mais, tá? Então, por isso, porque eu coloco vídeos lá todos os dias. Então, se vocês quiserem dar uma olhada, tá? Tem muito conteúdo, basicamente quase que tudo que vocês precisarem de VBA, vocês vão poder estar encontrando lá. Então, dê uma olhada na Imita, tá? E deixa aí a contribuição de vocês, beleza? As duas primeiras formas que eu vou mostrar aqui para vocês não fazem uso de qualquer tipo de programação, tá? Então, você só vai precisar ter acesso aqui nessa guia que nós chamamos de desenvolvedor. Se ela não estiver aparecendo aqui para você, você vai vir aqui na guia arquivo, vai clicar em opções, vai clicar aqui no botão personalizar a faixa de opções e vai procurar aqui pela opção desenvolvedor, essa guia aqui, ó. É só marcar e dar um OK e ela vai aparecer aqui para você. Quando ela aparecer aqui, nós vamos ter acesso aos controles que nós chamamos aqui de controle de formulário e também controles ActiveX. Então, os dois primeiros modos que eu vou mostrar aqui para vocês é usando aqui a listbox, tanto de formulário quanto também do controle ActiveX. Então, essa é a maneira que nós temos de utilizar o controle listbox diretamente aqui dentro da planilha, tá? Então, diferentemente do que a maioria está acostumado, a listbox ela não é utilizada apenas em formulários, tá? Nós também conseguimos utilizar diretamente aqui dentro da planilha, que é o que eu vou mostrar aqui para você. Então, vamos começar aqui pelo controle ActiveX. Você vai procurar aqui o botão caixa de listagem, também chamado de listbox, tá? Então, é só marcar e desenhar aqui no tamanho que você quiser. Então, vamos supor que você queira nesse tamanho, nessa largura. Vai depender da quantidade de colunas que você quer colocar aqui dentro da tua listbox, tá? Não existe limite de linhas aqui, tá? Você pode colocar 10, 15, 20, 30 colunas aqui. Eu falei linhas, na verdade, quer dizer colunas, tá? Então, você pode colocar quantas colunas você quiser. E eu vou mostrar aqui para você, passo a passo, como você consegue estar fazendo isso. Bom, quando você inserir aqui a listbox aqui pela primeira vez, perceba que esse botão aqui, ele vai estar marcado, tá? Indicando que você está aqui no modo design. O modo design é o modo de desenvolver essa listbox. Quando você desmarca, você está no modo aqui de uso dessa listbox, tanto é que você não consegue mais selecionar, tá? Então, eu vou voltar aqui para o modo design e vou clicar aqui, ó, em propriedades. Então, primeiro você precisa selecionar a listbox e clicar aqui em propriedades. Aqui dentro de propriedades, tem algumas propriedades bem interessantes, mas nós vamos logo atrás da principal, que seria essa aqui, ó, List Fill Range, tá? Aqui nós conseguimos diretamente especificar o intervalo que nós queremos para que seja colocado aqui dentro dessa listbox. Então, vou mostrar aqui para você. Se você colocar aqui, por exemplo, a tabela que nós vamos utilizar é essa aqui, tá? Só que a listbox, ela não é limitada a uma determinada planilha. No caso aqui, eu estou dentro da planilha 1. Então, essa listbox, eu posso utilizar dentro da planilha 2, 3, 4 e assim por diante. Qualquer planilha que você quiser, tá? Então, eu posso, por exemplo, estar com essa listbox aqui dentro e utilizar dentro dela os dados que estão dentro de uma planilha X, por exemplo, tá? Vou mostrar aqui para você também como que isso funcionaria. Para começar, então, nós vamos trabalhar essa range aqui, ó. Esse intervalo que você está vendo aqui ao lado direito. Então, vamos supor que você queira aqui da coluna O, né, no caso O7, até, sei lá, aqui T100, por exemplo. Então, você seleciona, você vai vir aqui na propriedade List Range e você vai colocar, por exemplo, o intervalo. Então, vamos supor O7, né, que é o início ali do intervalo, separado aqui por 2 pontos, que é a forma de você separar o intervalo. E depois aqui especificar o final do intervalo, que seria, por exemplo, T100, vamos supor que seja. Você só colocar aqui e dar um Enter, você vai notar que ele vai descarregar aqui. Nesse caso aqui só está aparecendo uma coluna, que é a coluna Rank, né, Rank ali, que seria de ranqueamento. Como que você muda isso? Você vai vir aqui, procurar essa propriedade aqui, ó, column count. Então, você especifica aqui a quantidade de colunas que você quer que seja colocada aqui dentro dessa listbox. Então, vamos supor que eu tenho, vamos contar aqui, eu tenho um total de 6 colunas. Então, eu vou selecionar aqui a listbox, vou procurar aqui a coluna, a propriedade de column count, e aqui eu vou colocar 6. É só colocar 6 e dar um Enter. Você vai ver que agora ele vai listar aqui para você, ó, todo esse intervalo. Então, lembra que eu falei que não tem limite aqui, por exemplo, deixa eu puxar um pouquinho mais para cá, não tem limite de colunas.
significa que você pode colocar aqui quantas colunas você quiser. Claro que você vai precisar colocar aqui a quantidade de colunas e modificar também aqui o intervalo. Não adianta colocar aqui 20 colunas e aqui colocar um intervalo, por exemplo, de 5 colunas apenas. Os dois têm que ter aí um casamento perfeito, ok? Bom, então essa daqui seria uma forma. Agora, o uso da listbox aqui dentro de planilhas é mais prático você utilizar para colocar ali talvez apenas uma coluna, ou talvez duas ali no máximo, tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou reduzir isso daqui para, por exemplo, uma coluna. Só que eu não quero esse intervalo aqui dessa primeira coluna, eu quero aqui da coluna nome. Então, vamos supor que eu quero pegar ali o nome das cidades, né? Então, eu vou colocar aqui que vai dar da coluna P, né? Então, vou colocar aqui P7, né? Até a coluna, vamos supor que eu vou até a coluna 100, por exemplo. Então, eu vou colocar P também, só que agora eu vou colocar 100, tá? E assim, nós vamos conseguir, ó, carregar, posso tirar aqui, ó, carregar a minha coluna. E o tamanho aqui também você consegue fazer da forma que você quiser, tá? Se você quiser, por exemplo, tamanho menor, você vai ter acesso. Então aqui, ó, você saindo do modo design, você vai conseguir mexer aqui para cima ou para baixo. Você pode tirar também cópias desse cara aqui, ó. Então vamos supor, antes, deixa eu mudar aqui a propriedade de border style, tá? Vou colocar uma borda, essa cor aqui, ó, vamos supor, essa cor aqui. Você também consegue mudar aqui a fonte, tá? A fonte, cor da fonte. Então aqui, por exemplo, vamos colocar, reduzir para 11 e vamos colocar uma cor de, sei lá, vamos supor essa cor aqui, ó. Então modifiquei, tá? Modifiquei a cor. Se eu tirar uma cópia desse cara aqui, ó, posso vir aqui Ctrl+C, Ctrl+V, tirei uma cópia. Nesse outro aqui eu posso mudar, por exemplo, aqui a coluna, em vez de pegar ali a coluna P, eu vou colocar a coluna Q, que seria a coluna ali do país, não? Coloco aqui Q, dou Enter, e olha só, agora eu tenho aqui país, nome, né, da cidade e aqui país, tá? Então isso a gente consegue fazer aqui tranquilamente. Outra coisa bacana que nós conseguimos fazer aqui é linkar isso daqui a uma célula. Então vamos supor que eu quero linkar isso daqui a célula aqui, ó, chamar aqui de C, né, C3, tá? Então eu quero clicar aqui e colocar na célula C3. Então você pode fazer o seguinte, seleciona aqui a listbox, você vai procurar aqui a propriedade linked cell, ou seja, a célula que está linkada com essa listbox. Então aqui se eu colocar, por exemplo, C, colocar aqui, ó, C3, eu posso fazer o seguinte, eu vou sair aqui do modo design, e à medida que eu seleciono aqui, ó, perceba que ele vai alterando aqui, ó. Então deixa eu só destacar melhor aqui para você conseguir visualizar. Posso aumentar o tamanhozinho. Então olha só, eu estou clicando aqui, ó, e a coluna tá, a informação ali está sendo modificada, tá? Também posso usar as teclas para cima e para baixo. Então poderia fazer para essa daqui. A mesma coisa eu posso repetir aqui, ó, para essa outra. Então deixa eu procurar aqui, ó. Linked cell, nesse caso aqui eu vou colocar E3, né? Coluna célula E3. Posso voltar aqui, pegar essa mesma formatação e jogar para cá, ó. E aí eu volto aqui, ó. Saio do modo design e olha só, agora eu tenho as duas opções aqui rodando, tá? Então esse aqui a gente utiliza uma listbox aqui dentro da nossa planilha, tá? Outra coisa aqui que vai acontecer, ó, vamos supor que eu quero pegar de outra planilha, por exemplo. Então vou pegar esse daqui, ó, vou levar, vamos supor que essa aqui de país, né? Vou sair daqui, ó. Vamos supor que eu quero utilizar dentro de outra planilha. Se eu colar ela para cá, você vai ver que ela vai vir vazia. Só que ela vem vazia porque aqui eu não especifiquei a planilha. Significa que ele está usando agora essa planilha que você está vendo aqui. Então se você vir aqui na Q, ó, colocar alguma informação, você vai ver que ele vai colocar ali, ó, tá? Ou você pode então fazer o seguinte, você seleciona ela aqui e aqui na frente você especifica a planilha. Então, por exemplo, eu vou dizer aqui, eu quero aqui, ó, da planilha, essa planilha aqui, ó, que seria a planilha 1. Então vou vir aqui, deixa eu voltar aqui novamente. Cadê? Vamos, acabei saindo aqui, né? Então deixa eu retornar aqui, vou pegar o mesmo intervalo, esse aqui, ó. Colocar aqui, ó. Coloco o intervalo aqui, ó, nada acontece. Mas se eu vim aqui na frente e eu escrever planilha 1 separada ali pelo ponto de exclamação, então deixa eu mostrar aqui pra você, ó. Então, ó, planilha 1 separada pelo ponto de exclamação. Coloco ela aqui, dou um Enter, e agora sim, ó, eu tô dentro da planilha 2, só que eu tô usando os dados, listando os dados da planilha 1, tá? Então essa também é uma forma bacana da gente utilizar aqui uma listbox. Então, novamente, aqui eu posso aumentar o tamanho, modificar as colunas, tá? E a outra forma, né, também utilizando list range, seria utilizando, ao invés da gente utilizar aqui um controle ActiveX, a gente pode utilizar aqui, ó, então deixa eu voltar aqui na planilha 1, fica mais fácil. Eu posso utilizar aqui o controle, que nós chamamos de controle de formulário. Então, novamente, eu vou selecionar aqui uma caixa de listagem, eu vou colocar ela aqui, vou fazer o seguinte, eu venho aqui com o botão direito, a forma de carregar ela é diferente, tá? Então, vou vir aqui a formatar controle, e aqui dentro da guia controle, você vai selecionar aqui, nós temos dois intervalos, tá? Temos o intervalo de entrada e temos o intervalo de vínculo da célula, a mesma coisa que eu fiz aqui inicialmente para o controle aqui ActiveX, tá? Então, no intervalo, a gente consegue, por exemplo, aqui, ó, colocar o intervalo que nós queremos. Vamos supor que seja, por exemplo, aqui de país. Vamos supor que seja aqui até a célula, deixa eu colocar aqui, 159 ali, por exemplo. Tá? Então, seleciono aqui e dou um OK. Volto lá em cima, deixa eu subir aqui, ó. Então, fiz a mesma coisa aqui, ó. Aqui também você consegue formatar, mudar aqui as propriedades, tá? Tamanho. Tem algumas propriedades aqui que você consegue mudar. E aqui também consigo linkar uma célula. Só que a diferença é que quando a gente linka uma célula, dá um OK, ó, ele não lista ali exatamente o nome, e sim o index, né, daquele país, no caso. Seria a posição, tá? Então, por exemplo, aqui eu estou selecionando esse cara aqui, ó. Significa que ele está na posição 44, ok? Então, essa aqui seria as duas primeiras formas da gente estar utilizando. Então, no estilo de design, esse daqui é mais convincente, né? Já esse outro aqui, ele é mais melhor de se utilizar, né? É mais fácil porque aqui ele lista exatamente a informação e não a posição da linha ali, mas mesmo assim, com esse aqui a gente também consegue fazer bastante coisa. Outra forma que nós temos de carregar uma listbox é através da propriedade rowSource. Essa é uma propriedade que também não exige o uso de programação, mas que você precisa acessar o VBE para conseguir inseri-la dentro de uma listbox. Tá? Então vamos vir aqui na guia desenvolvedor, Visual Basic, e aqui nós vamos inserir um formulário. Então vou vir aqui em inserir formulário,
E aqui eu coloco o formulário no tamanho que eu quero. A mesma coisa com a listbox. Então você vai vir aqui na caixa de ferramentas, vai procurar aqui a listbox, vai marcar e vai também desenhar aqui no tamanho que você quer. Agora, olha como é rápido a gente carregar aqui utilizando a propriedade row source. Primeira coisa, quais são as informações que você quer? Você quer todas as colunas? Vamos supor que eu queira todas as colunas, ó. Então eu tenho aqui um total, ó, de 39 colunas, então é bastante colunas, tá? Então eu vou vir aqui, ó, e dentro da propriedade aqui, essa aqui, column count, tá? Eu vou colocar 39 colunas. Depois de fazer isso, você pode ainda especificar se ela vai ter cabeçalhos ou não, tá? Eu vou colocar true, então significa que a minha listbox tem cabeçalhos, tá? Depois eu vou, de forma bem direta, vir aqui até a propriedade row source e vou colocar um intervalo. Então eu vou dizer que o intervalo de início é na célula A2, tá? Isso porque a primeira coluna vai ser a do cabeçalho, 2 pontos, e o final do intervalo, que vai até a coluna, vamos precisar ver aqui, né? AM, tá? Então volta aqui, vou voltar aqui com, especificar aqui, ó, A2, 2 pontos, até a coluna AM37. Pronto, ó, já carreguei toda a minha listbox, está carregada. Se eu vir aqui e dar um play, você pode contar aqui que você vai ter todas as colunas aqui. Só que se você notar, todas as colunas elas estão com a mesma largura. Isso você consegue mudar, tá? Então é só você vir aqui, ó, em column width, e aqui você vai colocar exatamente na ordem. Por exemplo, a primeira coluna, ela vai ter, sei lá, vou colocar aqui 20 de largura, ó. Então, tá vendo que ele reduziu aqui a largura para 20? Aí eu coloco aqui ponto e vírgula, a segunda então vai ter, colocar 150, ó, aumentou o tamanho, tá? E assim você consegue controlar. É claro que dentro de uma listbox você não vai precisar ter 37, 39 colunas como essa aqui, mas eu só fiz para mostrar aqui para você que ela consegue ter bastante colunas. Então eu vou retornar aqui, vou dizer que ela vai na verdade até a coluna, vamos supor, até a coluna, acho que até a coluna K tá ok, né? Então vou ter aqui quantidade de colunas, 11 colunas, e vou dizer aqui que o intervalo vai até a coluna K, tá? Então, de forma bem direta, essa é a forma que nós temos de carregar uma listbox utilizando aqui a propriedade row source sem nenhum código. Perceba que eu fiz aqui tudo manual, sem usar nenhum código, tá? Outra coisa que nós conseguimos fazer aqui também, ó, eu coloquei aqui um intervalo, só que eu consigo ainda especificar a planilha. Então, eu vou colocar aqui que eu quero a planilha 1, por exemplo, separo aqui por 2 pontos e dou um OK. Deixa eu ver, na verdade, o nome é essa aqui, ó, dados planilhas. Então, eu errei aqui, né? O nome não é planilha 1, e sim dados planilha. Pronto, agora sim. Então, agora eu filtrei qual que é a coluna que vai ter ali a origem das informações, dos dados, beleza? Ok, a próxima forma que eu vou mostrar aqui para vocês é também utilizando a propriedade row source, só que agora dentro via código, tá? E não mais manualmente como eu fiz aqui. Então tudo isso que eu fiz aqui manualmente eu vou mostrar para vocês como fazer, só que agora utilizando código. Eu vou criar um novo formulário para a gente não perder isso aqui, porque você vai depois poder fazer o download de tudo isso que eu fiz aqui, tá? Então eu vou vir aqui, eu vou inserir um novo formulário. E esse aqui, então deixa eu desenhar já aqui no formulário e aproveitar e já inserir aqui também a minha listbox. Vou voltar então nesse outro formulário aqui e vou escrever aqui, ó, row source, né, sem VBA, por exemplo. Vamos colocar aqui, ó, row source sem VBA, tá? E esse próximo aqui vai ser row source, só que agora com o uso de VBA. Vocês vão ver que é bem rápido, tá? Então aqui, ao invés de eu colocar sem, tá? Eu vou colocar com VBA, tá? Então como é que eu faço? O nome da minha listbox é essa aqui, ó, listbox. Então eu vou dar um duplo clique aqui no meu formulário, vou mudar o evento aqui para o evento initialize, vou limpar esse código aqui que foi gerado ali inicialmente, e aqui eu vou abrir uma seleção da minha listbox. Então eu vou colocar aqui o if, né? E aqui no final um end o if ali para ele fechar a seleção. E olha como é rápido, eu vou pegar aqui a propriedade row source e vou especificar aqui o intervalo. O intervalo é muito fácil de você especificar, é só pegar, deixa eu retornar aqui para a minha planilha, é só pegar aqui o nome da planilha, por exemplo. Então aqui o nome da planilha é esse aqui, ó, dados clientes, coloco aqui entre aspas, tá? Separo aqui com o exclamação e coloco aqui, por exemplo, o intervalo. Então vou dizer aqui que vai da célula A2, tá? Até a célula, por exemplo, vou colocar aqui K20, certo? Fecho aqui com aspas e posso vir aqui e executar. Ele vai listar aqui, ali, aquela tabela. Por que ele não colocou as outras colunas? Porque eu não especifiquei ainda, né? O padrão ali é 1, então preciso dizer aqui pro meu código. Eu vou colocar aqui, ó, column count, ou seja, a contagem das colunas. Vou colocar que eu quero, deixa eu ver aqui, da coluna A até a K, eu vou ter ali 11 colunas. Então, vou colocar aqui, ó, 11. Então, agora, quando eu vim aqui, ó, listar, eu vou ter aqui agora a listagem de 11 colunas. E o cabeçalho, como é que eu faço? Também via código a gente consegue fazer isso. Então, eu vou vir aqui, ó, vou colocar aqui column headers, ou seja, cabeçalho, tá? Eu vou colocar aqui que é igual a true, ou seja, verdadeiro. Então, estou dizendo que a minha listagem tem cabeçalho. Então, quando eu colocar aqui, ó, ele vai listar ali também aqui o cabeçalho, ok? Então, essa é a forma utilizando aqui row source. Se você quiser atribuir largura de coluna, você vai colocar aqui, ó, column width. Opa, peguei aqui errado, tá? Então, é o mesmo nome que aparece ali na janela de propriedades, tá? Aqui ao lado esquerdo. Então, eu vou colocar aqui a column width, né, que seria ali a largura. E aqui você coloca, entre aspas também, ó. Então, por exemplo, a primeira ali eu vou colocar que eu quero uma largura de 120, tá? Aliás, vou colocar aqui 80. A segunda eu quero 250, tá? E assim por diante. Então, vamos ver aqui se ele vai fazer isso. Olha só, então aqui, ó, 80. Esse aqui tá 250, por isso ficou mais largo. Então, esse aqui, por exemplo, ó, do número do cliente eu posso reduzir. Posso vir aqui, colocar, se eu colocar 20, você vai ver que ele vai ficar bem estreito. Então, aqui a coluna 20, bem pequenina ali, aparecendo ali do lado esquerdo, ok? Agora, qual que é a vantagem e desvantagem entre você utilizar esse aqui, ó, sem VBA e esse daqui com VBA, no caso ali do uso da propriedade row source? É que com programação, né, fica muito mais fácil a gente deixar nossa tabela dinâmica. Significa o seguinte, ó, aqui se eu adicionar novas informações, então posso vir aqui, ó, limpar esse cara, talvez você queira adicionar novos, eles não vão ser contemplados ali dentro, tá? Então, por exemplo, aqui, ó, esse aqui sem VBA, eu vou vir aqui, qual que é a última listagem? Esse aqui, ó, número 20, na verdade aqui, ele tá, eu teria que mudar aqui, né, K, por exemplo, deixa eu ver aqui qual que é a coluna, 38. Então, precisaria colocar aqui, que vai até a coluna K38, tá? Eu dou um enter aqui. Então, qual que foi o último aqui? Esse aqui é sem diretamente ali, né, na janela de propriedade. Então, aqui é 37. Ó. A mesma coisa aqui, utilizando programação, se eu vir aqui e colocar que vai até a coluna, até a K, por exemplo, K38, ele vai fazer a mesma listagem.
E se eu vim aqui, ó, se você vir aqui, 37, né? Então, se você vir aqui e adicionar mais uma informação, então aqui, por exemplo, vou aumentar aqui, vou dizer que coloquei mais 2, né? Então, aqui eu vou colocar José, e o próximo aqui eu vou colocar Maiara, tá? Maiara. Esses caras aqui não vão aparecer aqui dentro, né? Para eles aparecerem, então, eu teria que ir lá dentro do meu código e modificar. Mas você também pode tornar isso dinâmico. É só você vir aqui, ó, declarar uma variável. Então, posso colocar aqui, ó, o t, que é o t, tá? Que seria ali a última linha. Eu posso declarar ela aqui como sendo, tipo, inteiro ou long, tá? E eu posso, rapidamente aqui, ó, dizer que o t vai ser igual e pegar aqui a propriedade object_application.worksheetFunction .counta, ou seja, eu vou pedir para ele contar ali a quantidade de linhas. Vou precisar especificar, claro, o intervalo, então vou dizer aqui que eu estou me referindo à planilha. Qual que é a planilha? Posso dizer, por exemplo, que é a planilha 1, tá? Planilha 1, ponto range, ou eu posso colocar aqui de forma direta, aqui, ó, range, tá? Range, deixa eu limpar aqui, não tem aspas aqui, tá? Então, eu vou colocar tudo aqui. Então, planilha 1, ponto range, e o intervalo aqui eu vou colocar, que vai da coluna A, toda a coluna A, tá? Então, ficaria dessa forma aqui, e fecho aqui, tá? Se você quiser ver o resultado que vai ter, você pode pedir para o teu código vir aqui, ó, e debugar. Então, coloca aqui o tdim. Então, vou vir aqui, vou executar. Vamos ver o que ele vai listar aqui. Deixa eu só ver, ele listou 0. Então, eu peguei aqui a planilha 4, perdão, tá? Então, eu coloco aqui, ó, planilha 4, tá? Então, vou dar um play, agora sim. Vamos ver aqui, ó, 40, tá? Então, ele listou 40, porque seria aqui, ó, a linha 40. Então, é só você somar mais um. Aliás, perdão, você vai deixar esse número mesmo. Então, você vai vir aqui, ó, eu vou limpar isso aqui, até aqui, e eu vou concatenar aqui com aquela variável, que é essa variável aqui, ó. Então, agora sim, você vai colocar aqui, ó, ele vai listar aqui qual foi o último ali, vamos ver, é o 39 mesmo. Agora, se eu vim aqui e colocar mais outros aqui, deixa eu puxar aqui para baixo. Então, aqui agora eu já estou no 54, tá? Então, eu volto aqui, vamos listá-lo. E agora nós temos, ó, vejamos aqui, ó, 54, tá? Então a gente deixou dinâmico mesmo utilizando a propriedade RowSource. Então essa é a diferença, pessoal, entre as três formas iniciais que eu mostrei aqui para você. Então utilizando list range, né, diretamente lá com os controles ActiveX dentro da planilha, e essa forma que utilizamos sem o VBA, tá? Então a gente não tem esse dinamismo aí de atualização, né, das informações ali dentro, tá? Agora utilizando via código aqui, por mais que nós estejamos utilizando aqui o RowSource, nós conseguimos fazer isso de forma bem tranquila. Então mais um aí para contagem, beleza? A próxima forma que eu vou mostrar aqui para vocês é utilizando a propriedade list. E essa nós vamos desmembrar em duas formas, tá? Então utilizando a função split e também a função array, tá? Então é uma combinação da propriedade list com essas duas funções, que é a função split e a função array. Vamos começar aqui com a função array. Então vou inserir aqui novamente um novo userform, vou aumentar aqui o tamanho dele, vou inserir aqui minha listbox, tá? Vou inserir um listbox de uma coluna apenas, tá? E aqui eu vou dar um nome para esse userform, para depois você conseguir identificar. Então vou colocar aqui propriedade, vou colocar aqui list, tá? Vou colocar assim, list, função array, tá? Função array. Beleza, vou dar um duplo clique, vou sair aqui do evento clique, pegar o evento aqui initialize, vou limpar esse cara aqui, e aqui novamente eu vou abrir aí uma seleção, então vou vir aqui with, vou pegar aqui o nome da nossa listbox e vou fechar aqui com um end with, tá? Vou pegar aqui a propriedade, ó, list, tá? E aqui eu vou especificar a função que eu quero, no caso eu quero a função array, abro parênteses, e aqui eu vou colocar ali as informações que eu quero para a listagem dessa, qual seria colocadas ali na minha listbox, tá? Vou pegar aqui os dias da semana, tá? Então aqui, ó, eu abro parênteses, né? Aliás, aspas, vou escrever aqui, por exemplo, segunda-feira, fechou parênteses, vírgula, e assim eu vou colocando nos próximos, tá? Então eu vou aproveitar, vou tirar uma cópia aqui, aqui na frente, eu vou colocando aqui, ó, segunda, terça, né? Então seria terça-feira, aqui seria quarta, né? Vamos aproveitar que eu não tenho muita paciência, já vou vir aqui testar esses primeiros aqui. Então vou executar, olha só, então aqui eu já tenho segunda, terça. Aqui para a gente ficar mais visível, eu vou vir aqui na propriedade de, vamos procurar aqui, fonte, ó. Vou aumentar aqui para, sei lá, 16. Vou deixar aqui negrito. Pronto. Deixa eu verificar. Agora melhorou. Segunda, ó. Segunda-feira, terça, quarta. Escrevi quarta errado ali, né? Então deixa eu pegar aqui uma cópia. E só para finalizar, eu vou pegar aqui os próximos, tá? Vou pular ali para a próxima linha. Então aqui nós vamos ter, vou colocar uma vírgula aqui, né? Aqui nós vamos ter quinta, tá? Quinta, coloca aqui, ó. Quinta, opa. Quinta-feira. Próximo aqui vai ser sexta. E depois nós vamos ter aqui sábado, tá? Vou colocar aqui sábado. E para finalizar ali, nós vamos ter o domingo, tá? Pronto, domingo. São esses caras aí. Então, vamos dar um play, então, tá aqui listado, tá? Se você quiser dias da semana, ou se você quiser os meses, tá? Então, é uma forma bem bacana de você estar utilizando a propriedade list, no caso aqui, utilizando a função array, ok? Bom, eu vou fazer a mesma coisa, só que agora utilizando a função split. Então, é bem similar isso aqui, vocês vão notar que é bem similar. Então, o que eu vou fazer aqui é o seguinte, eu vou criar aqui mais um userform, novamente, para não misturar. Vou pegar aqui vou renomeá-lo aqui da mesma forma que eu fiz ali para os outros, só que aqui vai ser função split, tá? Vou aumentar aqui o tamanho. Novamente eu vou inserir aqui uma listbox. Também vou aumentar aqui deixar no negrito aqui 16 também, tá? E eu vou fazer o seguinte, para vocês verem que é bem fácil, eu vou aproveitar, vou pegar esse código aqui e mostrar para vocês o quanto é fácil. Na verdade eu vou pegar aqui também o todo, tá? Porque se repete, tá? Ó, o que vai diferenciar, pessoal? Aqui não vai ser a função array, vai ser a função split, tá? Função split. E na função split, ó, se eu vir aqui, obviamente vai dar um erro, né? Porque não é assim que nós utilizamos ela. Você viu que utilizando array, nós colocamos aqui o aspas simples, aspas duplas, perdão, e colocamos vírgula. Na função split a gente não tem nada disso, significa que eu vou fazer aqui o seguinte, vou limpar isso aqui, ó. Onde tem vírgula e onde tem
e onde tem, aqui ó, eu vou limpar, onde tem exclamações, eu sempre confundo o nome disso aqui, aspas, tá? Onde tem aspas e onde tem vírgula aqui eu tô limpando. Beleza? Vai ficar dessa forma aqui. Claro que aqui eu vou colocar tudo em uma linha, tá? Deixa eu botar aqui, vou deixar tudo, cadê? Vou limpar aqui, ó. Vai ficar tudo junto aqui. Vai ter aspas, perdão, apenas aqui, ó, no início e no final, tá? Ó, dessa forma aqui, tá vendo? Então aqui, ó, segunda-feira, terça-feira, tá? O que que separa eles? Apenas aqui, ó, o espaço vazio, tá? Deixo aqui limpo. E a aspas, claro, só no início aqui e no final. Então, olha o que vai acontecer. Eu vou executar, ele vai fazer exatamente a mesma coisa, tá? Então, basicamente, são bem parecidos, mas a função split, ela tem essa derivação. Então, aqui eu deixo limpo, tá? Enquanto que no array eu coloco aqui uma vírgula, tá? Então, basicamente, seria a diferença entre uma e outra. Mas elas são muito rápidas, tá? Então, sempre que for possível, você pode estar utilizando aqui essas duas funções aqui, em combinação com a propriedade list, tá? Então, são extremamente velozes esses caras aqui. Ok, a próxima forma aqui que eu vou mostrar para vocês é utilizando o método addItem. Então, vou começar aqui inserindo um novo useForm, aumentando aqui o tamanho dele, e vamos dar o nome aqui dele também, eu vou colocar método addItem. Aqui eu vou inserir, então, uma nova listbox, tá? Listbox, e eu já vou colocar aqui também o tamanho aqui, no tamanho 16, tá? Vou dar um duplo clique e vou mudar o evento aqui para o evento inicialize, e esse aqui eu posso limpar, tá? Então, o método addItem também é muito direto e bem fácil. Eu vou pegar já aqui uma listbox, e aqui eu vou fechar a nossa seleção. Então, eu vou vir aqui e colocar ponto addItem, e aqui eu especifico o nome que eu quero que seja colocado ali. Então, vamos supor que seja cidades, né? Então, eu vou colocar aqui, por exemplo, Belém. Posso vir aqui e executar, e ele coloca aqui Belém. Se eu quiser mais cidades, é tudo questão aqui de eu vir e adicionar as informações. Então, por exemplo, Teresina, posso vir aqui e colocar addItem, especificar aqui, por exemplo, São Luís, tá? E assim por diante. Então, olha só. Ele vai adicionando aí à medida que eu vou inserindo novas informações. Então aqui, obviamente, se eu tirar uma cópia, né, colocá-las aqui, olha só, ele vai listando tudo aqui, tá? Então o método addItem também é bem fácil e é bem direto, né, bem objetivo. Ele é mais interessante quando você passa a querer utilizar, talvez, loops, né? Então, por exemplo, vamos supor que eu quero levar tudo isso aqui lá para dentro utilizando esse método addItem, então o nome do cliente, por exemplo. Para isso, então, eu vou precisar declarar uma variável aqui que eu vou chamar de limpa, e ela vai ser do tipo long, tá? Vou dizer que lim vai começar por exemplo, ali na linha 2, né? Porque a linha 1 é a linha do cabeçalho. Então, isso aqui vai começar na linha 2. Eu vou tirar aqui essa seleção, vou deixar ela dessa forma aqui, ó, tá? De forma de, opa, apaguei tudo aí. De forma direta, tá? Olha só. Então, aqui não mudou nada ainda, tá? Continua listando aqui, só que aqui eu tenho apenas a Belém, né? Só que eu vou pedir para ele pegar isso daqui direto lá da nossa planilha. Então, eu vou começar aqui abrindo uma seleção da nossa planilha, que é a planilha 4, tá? E aqui no final, obviamente, eu vou vir e vou fechar aqui a nossa seleção. E aqui é interessante porque a gente vai precisar trabalhar um loop, tá? Então, pode ser o do until, do while, qualquer um que você quiser, tá? Nesse caso aqui, eu vou utilizar aqui o do until, faça até que, vou colocar aqui o ponto cells, deixa eu ver aqui que eu escrevi aqui errado, planilha, tá? Então, planilha, por isso que ele não pegou aqui. Agora sim, ele vai pegar o cells, vou especificar aqui a linha, né? A linha, que vai ser uma linha dinâmica, e a coluna vai ser a coluna 2, tá? E aqui vai ser ponto value, então aqui precisa ser igual a vazio. Então, no momento que for igual a vazio, ele vai parar ali, tá? O do until é diferente do while. Do while faça enquanto, e o do until faça até que, ou seja, faça até que ele encontre ali uma célula vazia, e aí ele vai parar. E aqui, claro, eu vou precisar colocar um loop. Só que dentro desse loop, para ele poder andar pelas células, eu vou precisar dizer aqui que lim vai ser igual ao valor anterior de lim somado com mais 1, tá? Então, ele vai começar 2, 3, 4, tá? E assim por diante. E aqui eu vou especificar a coordenada que eu quero que seja colocada ali, ou seja, qual coluna que eu quero. A linha é a linha dinâmica, né? Aqui vai aumentar ali, vai sofrer acréscimos, e a coluna vai ser sempre ali a coluna 2. Então, faço aqui dessa forma aqui. Então, vamos ver aqui, vamos executar. E olha só, a última informação aqui foi Michele Noronha. Obviamente, se eu vir aqui, ó, e aumentar, ó, puxar mais para cá, eu vou ter ali mais informações. Então, dá uma olhada aí, ó, Michele Noronha, e assim por diante. Beleza? Então, esse aqui seria o método addItem, também muito bacana de se utilizar. Ok, agora para a gente finalizar, eu vou mostrar para vocês um método mais comum, mais popular, o mais usado, aquele que você vai encontrar comumente aí nos códigos da vida, tá? Então, eu vou vir aqui e vou inserir um novo useForm. E qual que seria essa nova maneira? Essa maneira aqui, pessoal, utilizando uma combinação entre o método addItem e a propriedade list, tá? Então, essa é a forma mais popular aí de você carregar uma listbox, porque através da combinação desses dois recursos, você pode utilizar qualquer loop que você quiser. Então, do while, do until, for each next, você pode utilizar arrays, enfim, pode utilizar a forma que você desejar. Então, vou colocar aqui uma listbox, tá? Vou entrar aqui dentro desse useForm aqui, obviamente, eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz para os outros, que é mudar aqui o evento, então vou apagar isso aqui que foi gerado automaticamente. E aqui novamente nós vamos abrir uma seleção da nossa listbox, e aqui nós vamos colocar um end with. E aqui no início eu vou fazer o seguinte, para agilizar um pouco, eu vou declarar um objeto aqui chamado PL, e ele vai ser do tipo worksheet. Então eu vou vir aqui, vou instanciar essa variável, esse objeto, perdão, e eu vou dizer que ela vai representar ali a minha planilha 4, tá? Depois de fazer isso, então, eu vou aqui abrir um loop, tá? Pode ser o do until mesmo que eu já estava utilizando ali. Vou pegar aqui então pl.cells, vou precisar de uma variável aqui também que eu não declarei, que eu vou chamar aqui de n, tá? E ela vai ser do tipo long, ok? Então essas duas variáveis aqui que nós vamos precisar. N, então, eu vou colocar aqui, e posso utilizar qualquer uma ali das colunas, só para fazer aqui essa verificação. Então, eu vou colocar aqui do until até que seja igual a vazio. E aqui eu vou colocar loop, e obviamente aqui, como a gente já sabe, nós vamos ter que fazer n igual a n mais 1, ok?
Bom, depois de fazer isso, então, podemos pegar aqui a propriedade item, o método add_item, perdão. Então dá uma olhadinha aqui, ó, foi esse que nós fizemos, tá? Então a primeira coluna nós vamos utilizar aqui o add_item e as demais a gente utiliza utilizando a propriedade list, né? Que no caso seria ali uma matriz. Então vamos vir aqui dentro e vamos fazer exatamente isso. Então eu vou vir aqui, eu vou colocar add_item, primeira coluna, tá? E aqui eu vou colocar então ponto .pl, ponto .cells, vou pegar, obviamente, a primeira coluna ali, que no caso seria a coluna 1, tá? Então aqui eu vou colocar ponto .val. E aqui eu já ia esquecendo, a mesma coisa que eu fiz para o outro lá, para linha, eu vou colocar aqui que eu vou iniciar ali na linha 2, tá? Então esse aqui vai ser o nosso início. Bom, então, uma vez que eu preenchi já aqui a primeira coluna, utilizando um add_item, vou fazer agora para os outros, só que utilizando a propriedade list, tá? Então a propriedade list eu consigo pegar as coordenadas das outras colunas, tá? Então aqui, por exemplo, como é que eu faço? Eu vou colocar da seguinte forma, vou colocar aqui ponto list count menos 1, tá? Então isso aqui eu tenho que colocar para ele sempre começar ali no 0 e depois ir 0, 1, 2, 3 e assim por diante, tá? Então essa aqui é a coordenada da listbox, tá? E eu tenho que atribuir a essa coordenada a informação da coordenada da planilha agora. Então eu coloco aqui pl.cells, a linha, que é a linha, e a coluna agora vai ser, dessa vez, a coluna 2, tá? Ponto val. E agora, o que você precisa fazer é simplesmente vir aqui, ó, e tirar cópias desse cara. Então vamos supor que nós queremos, deixa eu voltar aqui, que nós queremos, aqui eu vou pegar então essa coluna, essa, 3, 4, 5, pegar até aqui a coluna CNPJ, tá? Então nós vamos ter aqui 5 colunas, tá? Então vamos fazer até 5, então aqui nós já temos 1, 2, 2, tá? Então 3, 4 e 5, e obviamente aqui você vai colocar, ó, você vai colocar aqui 2, aqui você vai colocar 3, 4, e aqui a mesma coisa, só que aqui começou em 1, né? Então aqui seria 2, aqui seria 3, 4 e aqui 5, tá? Então, uma vez que você faz isso aqui, nós já podemos vir aqui, ó, e dar um play, testar. Aqui, claro, ele pegou só uma coluna, porque aqui em cima eu preciso especificar ali a quantidade de colunas. Então, vou colocar aqui, ó, column counting, vamos procurar aqui, ó, column counting, vai ser igual a 5. Então, nós vamos ter 5 colunas. Agora sim, ó, ele vai listar todas as 5, todas ali no tamanho padrão, né? Só que nós não queremos tamanho padrão. Vamos atribuir, então, aqui nossos próprios valores. Então, vou colocar aqui, ó, column width, e eu vou dizer que a primeira, abro aspas, perdão, vou colocar 40, a largura da primeira, depois 90, e depois eu vou colocar aqui, vamos supor, 80 e 80, tá? Então seria esses caras aqui, vamos ver então, olha só, e agora eu estou controlando ali a largura de cada uma desses caras, e aqui obviamente eu posso aumentar um pouco mais para ficar encaixados, tá? Então esse aqui, pessoal, seria a forma mais popular da gente carregar uma listbox utilizando aí o loops, né? Que é a combinação entre aqui o método add_item e a propriedade list. E como é que eu faria, então, para modificar isso aqui? Então, vamos supor que eu não quero esse tipo de loop, eu quero o do while, por exemplo. Olha como é fácil. Você vai... Antes eu vou pegar esse cara aqui, ó. Vou até renomear aqui. Se não estiver aparecendo na janela de propriedade, você vai vir aqui, ó, exibir, janela de propriedades aqui, ó. E vou mudar o nome aqui. Então, aqui eu vou colocar add_item mais list, tá? Claro que aqui seria utilizando as maneiras diferentes de loop, né? Então, esse aqui, por exemplo, eu vou tirar daqui, ó. Eu vou colocar ele aqui dentro de um procedimento específico. Então, eu vou colocar aqui utilizando do until, tá? Na verdade, aqui, vou colocar com do until, tá? Com do until. Então, eu posso vir para cá, ó, e criar mais um procedimento, e aqui eu vou colocar com do while, por exemplo. Você vai ver que não muda quase nada, tá? Então, eu vou vir aqui, ó, colocar com do while, tirei uma cópia, tá? O que precisaria mudar? Só aqui, pessoal, olha só. Eu vou vir aqui, em vez de eu colocar until, eu vou colocar while. Só isso, e aqui eu tenho que mudar, tá? Que vai ficar diferente. Olha como é rápido e fácil a gente fazer, sabe? Mas aqui tem que chamar, né, dentro do evento aqui, initialize. Então, eu vou vir aqui e vou chamar, qual é o nome do procedimento aqui? Com do while. Então, aqui eu vou colocar call do while, tá? Então, olha só, vai fazer a mesma coisa, o mesmo carregamento. Você pode ir ainda mais longe, se você quiser utilizar, por exemplo, algum outro tipo de loop, o for each next, por exemplo, tá? Então, seria uma maneira também de fazer isso. Então, vou aproveitar que a gente já tá aqui, vou mostrar aqui pra vocês mais uma maneira. Então, vou colocar aqui, ó, vou colocar sub, né, e aqui eu vou colocar com o método for each next, tá? Vou colocar dessa forma aqui. Muito fácil também. Então, vou tirar aqui mais uma vez uma cópia. O que vai precisar mudar? Que aqui nós vamos colocar da seguinte forma. Vou colocar só for n igual a 2, 2, e aí preciso especificar o final ali da linha, né? Para fazer o final, então é só você voltar aqui no método raw source, onde nós pegamos aqui, ó, essa variável aqui. Então, vou pegar essa variável aqui, vou voltar lá no meu código, ó, vou vir aqui em cima e vou fazer dessa maneira aqui, ó. Então, aqui a planilha, vou tirar daqui, vou colocar um pouco mais aqui para baixo, porque aí eu já consigo aproveitar aqui, ó, a variável PL. Então, eu coloco aqui PL, tá? Então, aqui, ó, começando em 2 até esse 2 aqui igual a 2, não vou mais precisar. E aqui eu vou colocar que ele vai até a variável util, tá? Seria essa aqui, basicamente, a forma. Deixa eu ver aqui, na verdade, é essa variável aqui, tá? E aqui nós vamos colocar next. Posso colocar next n, por exemplo, seria uma maneira, tá? E esse n mais 1 aqui a gente não precisaria, porque isso vai estar embutido aqui já dentro do for each next. Então, for each next, ele funciona aí de forma bem diferente, tá? Então, basicamente, seria essas aqui as modificações que nós fazemos. Agora é só pegar esse procedimento aqui e mudar aqui, ó. Então, aqui call, eu vou colocar esse cara aqui. Depois é só vir aqui e
dá um play, tá? Olha só, então fiz exatamente a mesma coisa, olha só. Então você tem um controle, sabe, dos loops, você consegue carregar de qualquer forma aí. Poderia fazer agora utilizando arrays aqui, né, juntamente ali com os limites extremo, superior e inferior, mas isso aí eu deixo para um próximo vídeo, então só não esquece, pessoal, de deixar o like de vocês aí, que eu acabo esquecendo de pedir, você acaba deixando de contribuir, e aí o vídeo se perde, tá? Então não esquece, muito importante, e aí eu trago mais esses vídeos aí para vocês, pra gente contemplar um pouco mais isso daqui, complementar, perdão.